Boa noite para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora você acompanha a segunda edição do Band Eleições 2012, especial Notícias em Debate. O convidado é um publicitário, René de Moura. Boa noite, René. Boa noite. Especialista, pode dizer que você é especialista em marketing político? Também, agradeço. Pode dizer sim. E nessas eleições vai trabalhar muito? Muito. Já tem bastante gente fechada com a gente, né? Agora começa a época do aquecimento, né? Então já tem bastante gente fechada e eu acho que algumas coisas ainda vão ser fechadas daqui para frente. Uma vez que ele dizia que o marketing político no Brasil, você leu na Folha de São Não. Paulo, era a pior coisa do mundo, que não Tá. tinha marketing político, que ele levava chapéu do candidato, não recebia, que não tinha a estrutura para trabalhar, mas que era apaixonante a profissão, mesmo assim. É verdade isso? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que mudou muito de uns anos para cá, profissionalizou bastante. Eu acho que muito por conta dos candidatos que entenderam qual é a diferença de fazer por fazer e fazer uma coisa planejada. O que eu sinto um pouco ainda de problema é falta de planejamento, né? Então, não existe a cultura no político de planejar, né? Começar devagar. Por exemplo, dia 1º, começou... segunda-feira começam as campanhas. Eles acham que você tem que estar com o bloco na rua, todos os muros pintados, todos os carros adesivados. Então essa falta de planejamento atrapalha um pouco, mas já melhorou bastante. De 12 anos para cá melhorou bastante. E quando que deve começar uma campanha de uma pessoa que pensa em ser candidato a vereador, ser candidato a prefeito? A eleição desse ano é em outubro, né? Outubro. Acabou a eleição, no dia seguinte deve começar a campanha desse candidato? Então, eu penso um pouco diferente de algumas coisas. Eu não faço milagre, nem eu, nem nenhum candidato faz milagre. Às vezes a gente escuta umas histórias, né? Ah, fulano pegou o candidato muito mal e de 2% o cara foi para 80%. Isso não existe, né? Existe uma lógica, como tudo, né? Eu não faço marketing político, eu faço também político, né? E o candidato, ele é um produto, né? Então, antes da campanha, ele tem que ter um bom conteúdo, ele tem que trabalhar muito, para quando chegar na campanha, aí sim, explorar isso, né? Fazer aflorar isso. Agora, a campanha, para quem é político, é todo dia, né? Acabou uma, começou a outra, né? Todas as atitudes, todas as ações da pessoa, do ser político, são pensando nas eleições seguintes. É isso que você quer dizer? Eu penso assim, não adianta deixar para fazer no final. Por exemplo, eu assessoro alguns deputados, hoje especificamente estive com um deputado estadual que foi candidato na última eleição. E a gente estava falando exatamente isso. Ele está fazendo algumas ações hoje que normalmente se faz às vésperas de eleição. Hoje o eleitor sabe que o candidato que aparece às vésperas de eleição Está tentando enganar. Está tentando enganar, entendeu? Então hoje ele está fazendo o quê? Ele é um pastor evangélico, então ele vem trabalhando isso, ele vem cumprindo o papel dele de pastor evangélico para não deixar isso para lá para frente, porque na verdade antes de político ele é pastor evangélico, né? O que acontece muitas vezes, principalmente vereador, principalmente vereador, é que ele só acha que tem que aparecer muito em cima. Os candidatos a prefeito, a deputado, eles têm uma noção diferente, eles trabalham mais durante esse período. Agora, vereador... E como é que você começou a se envolver com o marketing político? Você gosta de política desde pequeno? É engraçado isso, porque historicamente eu nunca fui do meio político. De repente um candidato me procurou, que eu sou redator, né? Sabe, eu sou publicitário, tenho uma agência e tal. E ele me procurou para fazer os textos para ele, né? E eu acabei pegando gosto. Eu lembro que na época eu falei assim, olha, eu não tenho tempo, né? Mas eu vou fazer os textos. Quando eu percebi, aí dizem que é um bichinho, né? Que quando você pega, eu consigo, é uma coisa muito interessante, eu consigo no dia seguinte da eleição desligar o botão. Essa época não, mas assim, no dia seguinte à eleição, porque o grande problema é esse, né? Você vive isso há muito tempo, você vem a 240 km por hora, né? No dia seguinte à eleição, você está zero, você entra na inércia, acabou, você não tem mais o que fazer. Muita gente entra em depressão, inclusive muito marqueteiro entra em depressão, porque no dia seguinte acabou a função dele, né? Eu como tenho a agência, eu consigo mudar um pouquinho. Então,
Eu não sou... Mas ainda assim você sente que vem numa velocidade, numa aceleração muito grande e de repente estanca? Sim, sim. Você sente isso na vida profissional? Opa! Na vida pessoal também? Opa! Eu tive que fazer um grande trabalho em 2008, na última eleição. Você trabalha 19, 20 horas por dia. Tem dia que você trabalha 20 horas num dia. No dia seguinte você não tem o que fazer, né? Ganhando ou perdendo. Então, eu tive que fazer um grande trabalho de me reenquadrar. Eu não vou viver isso nessa, como não vivi na de deputado estadual e federal. Mas você imagina que se num dia você tem 70 pessoas perguntando para você como fazer, no dia seguinte não tem mais nada. Então, é você vir num carro a 240 km por hora e frear, né? O cérebro... Você se acostumou com a campanha política a partir de qual delas? Eu acho que assim... Quando que esse candidato pediu para você fazer os textos para ele? Em que eleição? 2004. 2004. Vai para 8 anos. Isso, 2004. Deixa eu só fazer... Não foi 2004, não. 2004... Isso, 2004. 2004 é eleição municipal. Isso aí, municipal, 2004. Primeira eleição do João Paulo Papa em Santos, do Tércio Garcia em São Vicente, não é isso? Isso, do Farid em Guarujá. Exatamente. Era isso? Foi candidato a prefeito em Santos. Na verdade, não tínhamos esperança, mas ele é muito número na cabeça, né? Na época eu lembro que ele conseguiu 4%, conseguiu ter um bom trato para o segundo turno, né? Aí na seguinte eu já fiz uma de deputado estadual, na seguinte eu já fiz 2 de prefeito, 2 de vereador. Nós fizemos 3, só não fizemos um prefeito, que foi uma discussão judicial. Na de deputado estadual, a última, eu fiz 3 deputados estaduais, 1 eleito, 1 na trave e 1 mais ou menos. E nessa eu acho que a gente já tem contratado... Tem um mais ou menos? Como é essa história de mais ou menos? Então... Se elegeu, mas não tomou posse, é isso? Não, foi assim. Nós achávamos que ele não tinha que sair. Porque ele tinha tido uma boa votação para prefeito. E a gente achava que ia ser um desgaste muito grande fazer a campanha onde ele teria uma disputa... Porque cada cargo legislativo ou executivo tem uma característica, né? Por exemplo, se você perguntar qual é a eleição mais difícil que existe, eu vou te falar de olho fechado, vereador. O mais difícil de você eleger é um vereador. Prefeito você tem poucas disputas e um nível diferente, né? E aí na época a gente falou, não sai. Ele saiu achando que ia ter 40 mil votos, a gente achava que ele ia ter 20, ele teve 30. Então foi uma coisa assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Teve mais do que a gente imaginava. Mas não se elegeu? Não se elegeu e saiu fraco, vai sair fraco agora para prefeito. Agora, e você diz que a eleição mais difícil é a de vereador, e qual é a eleição mais gostosa para o marqueteiro fazer? Mas antes, quando você faz a campanha de um candidato na sua cidade, você vota nele na hora depois? Você diz assim, naquele que eu... Paulo, é assim, é muito difícil... De repente quem está vendo vai achar que é balela, mas assim, eu não consigo vender aquilo que eu não consigo comprar, né? Então, primeiro cara que ele tem que convencer é a mim, né? As pessoas acham que é dinheiro, né? Que eu, por ser profissional, penso no dinheiro. Não, primeiro eu tenho que acreditar naquilo, né? Isso em todos, no meu segmento de vida é assim, eu atendo shopping, eu atendo marca de sorvete, eu primeiro tenho que comprar o produto para depois saber vender, né? Então, se esse candidato é na minha cidade, seguramente eu vou votar nele, porque eu estou acreditando naquilo, né? E a campanha de prefeito, você diz, de deputado, é mais fácil que a de vereador. Porque a de vereador, todo mundo tem um primo, um vizinho, um professor que é candidato a vereador, não é? O grande problema é a infidelidade, né, do voto, né? O vereador conta com uma infidelidade do eleitor dele absurda, né? O prefeito não, ele consegue... Como ele é uma entidade, vamos dizer assim, né, ele está um pouco mais distante, ele consegue convencer de que ele é melhor. O candidato é um vereador... Nas cidades pequenas, o prefeito não está tão distante. Você faz campanha também em cidades pequenas, né? Eu faço campanha em cidade de 12 mil habitantes, né, começamos a negociar com uma de 1.200.000. Então, o que acontece invariavelmente é que a postura do prefeito, ela tem que ser diferente, né? O gestor de uma cidade de 12 mil
pessoas, ele é o cara que ele tem que andar na rua, com a janela do carro aberta, conversar, almoçar nos lugares públicos, né? O de uma cidade com 1.200.000 é outra estratégia, né? Outra exposição, né? E você vai fazer nesse ano uma campanha de cidade de mais de 1 milhão de habitantes, que aí é fora da Baixada, né? Fora da Baixada. Assim, nós começamos a conversar, ontem a gente teve uma conversa boa, segunda-feira tá para bater o martelo. Não, é um candidato que sabe que vai para segundo turno, a briga é para segundo turno. O primeiro passo é pensar em segundo turno, não em vencer as eleições. Existe a possibilidade. A gente vai parar para um intervalo bem rapidinho. Na volta, você vai contar para a gente se a rede social muda muito a eleição desse ano ou não. A gente volta já já. Voltando com o Band Eleições 2012, Notícias em Debate Especial, o convidado desta segunda-feira é o publicitário René de Moura, especialista em marketing político. Você gosta da palavra marqueteiro político, não? Não gosto muito, não. Nenhum marqueteiro gosta, né? Não, é meio pejorativo. Pejorativo, totalmente, né? Parece engodo, né? Parece que eu vou tirar a cartola e vou tirar uma solução lá de dentro. Como é que você gosta, então? Eu acho que é isso, é um profissional de marketing político. É que aquela coisa já se convencionou, né? Então tem lugar que o cara fala, esse aqui é meu marqueteiro. Você fica meio sem graça, mas eu não gosto muito. Esse final, eiro, esse sufixo, né? É isso aí. Ele não traz muita credibilidade, não né? traz. Pagodeiro, né? Marqueteiro, né? E é um pouco mais profundo do que você ser um marqueteiro, né? Eu trabalho baseado em números, né? Em lógica, em pesquisa de opinião. Tem gente que usa até, não é treinador, é treineiro, né? Treineiro, né? Treineiro, eu não curto muito, não. Agora, a gente ia conversar sobre rede social, Facebook, Orkut, Twitter. Sim. A internet vai ter muita influência, porque o Barack Obama foi apresentado como o primeiro grande eleito da era digital. Você não acredita muito nisso? Não, eu vou ser um pouco mais profundo. Não só não acredito, como tecnicamente não é comprovado que ele ganhou as eleições, né, pela internet. A internet, ela traz benefícios, tá? Mas ela também traz a confiança de muitos candidatos que acreditam muito que ela vai ser responsável, e esses caras vão quebrar a cara. Nós vivemos... Você fala isso com segurança? Com segurança. O candidato que está postando na internet, olha que você está remando aí contra a correnteza, hein? Todos os meus candidatos... Que vai apostar na internet, vai quebrar a cara? Sim, se ele apostar todas as fichas nisso, sim. Eu vou te dizer, todos os meus candidatos, que hoje eu atendo, estão na internet muito bem posicionados. Sábado agora nós fizemos o lançamento de uma campanha, um sucesso. Nós tivemos... no Facebook 49 mil visualizações. Então, só que as pessoas estão usando a internet, o Face principalmente, o Facebook, de forma errada. Elas estão achando que o cara tem que entrar como perfil e não como página. E quando chegar perto das eleições, posso estar enganado no que eu vou te falar, o Facebook vai começar a derrubar quem estiver fazendo por perfil política na internet, porque não é esse o caminho, não é essa a função do Facebook. Bom, se você não acredita muito que o candidato coloque as fichas na internet, você já falou desde cidade de 12 mil habitantes até 1.200.000. Muda muito de cidade para cidade. Numa cidade funciona mais o outdoor, sim, o banner, e em outra é só televisão? Tem isso? Para isso você tem pesquisa de hábitos de consumo, né? Qual é o consumo naquela cidade, qual é o consumo de mídia naquela cidade. Vou dar um exemplo. Você tem cidades onde o rádio é a grande ferramenta, né? Cidades pequenas principalmente, tem às vezes uma rádio comunitária que faz um tremendo sucesso, né? E você tem cidades, por exemplo, onde a pulverização da mídia é tão grande que ou você está em todas ou você não está em nenhuma, né? A TV ela é uma grande ferramenta, desde que o candidato saiba se posicionar. Eu já tive candidato, por exemplo, que eu tirei da TV, porque ele tinha um péssimo posicionamento na TV. Na verdade, ele me tirava voto ao invés de me trazer. Então, por isso que não dá para ser marqueteiro. É muito mais profundo. É você conversar com o candidato e ver o ponto. Qual é a brincadeira, Paulo? A brincadeira é o seguinte: aquilo que ele tem de bom,
eu vou mostrar muito. Aquilo que ele tem de ruim, eu vou esconder. Então, de acordo com o candidato, com o hábito de consumo da população, o que aponta na pesquisa, o que ele tem de bom, as pessoas têm um péssimo hábito. Candidato tem um... Você já escutou bastante. Você faz pesquisa para o candidato, o instituto vem com 250 folhas. O candidato vai e abre uma, que é para ver quanto que ele tem percentualmente, se ele está bem, se ele está ruim, se ele está em primeiro, segundo e terceiro. E as outras 249? O que contém ali? Ali eu estou sabendo o seguinte, o cara que não vota nele, não vota por quê? Muitas vezes é uma fofoca, muitas vezes é um fato que não é verdadeiro, muitas vezes é alguma coisa que eu tenho que esconder, muitas vezes é alguma coisa que não é, que eu tenho que revelar de outra forma, né? Então, a pesquisa deveria ser uma ferramenta, não só em pesquisa política, em tudo, tá? A pesquisa é fundamental para você direcionar, não é quantitativa, ela tem que ser qualitativa também. Eu tenho que saber se as pessoas votam em você, por que elas votam? Porque quando eu sei o porquê, eu potencializo. Agora, Renê, explica uma coisa. Você acredita mais na pesquisa, a pesquisa de consumo de mídia, por exemplo? Vai direcionar onde o teu candidato deve aparecer, porque naquela cidade, aquela mídia, aquelas mídias, aqueles meios de comunicação que são mais consumidos. Ou tem uma coisa do feeling do profissional de marketing também? Essa pesquisa está me falando aqui que as pessoas... Mas não é isso que eu estou sentindo. Eu acho que assim, se você me perguntasse qual é a fórmula, são vários elementos que entram, né? E o feeling, o que faz a diferença, assim, ó, eu tenho uma agência... Feeling é o sentimento, né? Uma coisa, uma intuição. Lógico. Intuição. Opa! Observação. Várias vezes você vai chegar num caminho com três destinos diferentes que você pode seguir. Vai muito do feeling. Isso é o diferencial do publicitário. As mesmas máquinas que eu tenho na minha agência, outras agências têm, os mesmos softwares eu tenho. O que muda é a percepção, o feeling. Já aconteceu de você apostar na tua intuição e o teu candidato quebrar a cara? Já aconteceu o inverso também, né? Apostou e o teu candidato cresceu? De eu errar. É normal isso. Eu sempre digo o seguinte, a pesquisa, ela não te diz como chegar, mas ela diz aonde chegar, né? Então você vai dando um tapinha para cá, um tapinha para lá, por exemplo. Às vezes acontece de você fazer uma pesquisa para um candidato e ele aparecer muito mal. Mal assim, em terceiro. E aí você vai analisar o seguinte, bom, ele está em terceiro, mas ele não tem rejeição. Em compensação, que tem em primeiro lugar, tem uma super rejeição. Não vai crescer muito. Não vai crescer. E eu quero descobrir por que é a rejeição dele. É isso? Aí eu vou expor isso dele, né? Historicamente... E vai mostrar que o teu candidato tem o antídoto contra essa rejeição? A brincadeira está nisso, né? Isso é isso que me atrai, né? E o grande lance, eu acho que a grande sacada no marketing político é a diferença da matemática e do matemático e do economista. O matemático, ele mexe com números, né? O economista mexe com números e comportamento, né? A campanha política mexe muito com comportamento, né? Eu posso sensibilizar o eleitor com um fato diferente, né? Não estou dizendo que eu faço isso, mas é muito fácil, é muito interessante quando você percebe que o teu candidato tem o dom da palavra. E a pesquisa? Tem a pesquisa que mostra quais são os itens em que a prefeitura, o governo do estado, o que está em disputa, a Câmara, funciona e onde estão as insatisfações também do eleitor, do cidadão. E tem aquela pesquisa também, que é a pesquisa do grupo de pesquisa, né? Que ele fica olhando o programa, fica olhando e alguém observando atrás do espelho, né? Olha só. Comportamento é tudo, né? Você está perguntando se existe uma pesquisa de DG, que a gente chama, que é a dinâmica de grupo. É, isso aí. As pessoas estão naturalmente, você representa mais ou menos aquela comunidade. Sim. Sim. Assim, representa uma maneira micro. Sim. E observa como é que ela reage ao discurso do candidato, Sim. quais são as insatisfações, conversa para ver o que aquelas pessoas estão descontentes, né? A nossa, vamos dizer assim, o nosso universo de eleitor é piramidal, né? Porque ele segue a classe social, né? Você tem desde os mais favorecidos aos menos favorecidos. Seguramente eu posso dizer o seguinte, quem elege é a classe menos favorecida, né? É o maior número de votos, né? Mas quem forma opinião é a classe mais favorecida. Esse cara contamina muitos de baixo. E não existe o inverso. Então você tem que ter uma linguagem que convença os dois.
né? Então, essa dinâmica de você colocar o candidato com pessoas de bom nível social, cultural, com outras nem tanto, te leva a perceber que onde é o ponto de equilíbrio, onde ele consegue transmitir aquilo que ele faz bem para os dois. Agora, disso tudo, sobra um sabonete ou sobra um candidato? Cara, é tão difícil, cara, porque eu procuro ser Ou tem que conservar a essência do candidato? Mexe aqui, mexe ali, mas conserva a essência dele. Eu acho que a essência, aquilo que ele tem dentro dele, porque eu não sou político, né? Eu sou apartidário, porque eu trabalho para alguns partidos, né? Para alguns candidatos de alguns partidos. Eu acho que a essência do candidato tem que ser mantida, né? Em nível nacional, fala um que você gostou muito, um trabalho que foi muito bem feito. O Lula 2002, o Lula Paz e Amor, por exemplo, do Duda Mendonça? Pra caramba. O Lula, ó, historicamente, quem bate não ganha eleição, tá? É muito legal você tocar nesse assunto, porque eu falei disso hoje de manhã, né? Eu acho assim, a Band faz uma chamada agora sobre o histórico que ela tem nos debates, e é muito legal você ver a chamada, só não precisa nem ver a chamada, ver o que era o Lula no primeiro debate e o que ele é hoje, né? Eu não, volto a assistir, eu sou apartidário, não tenho simpatia por nenhum partido, né? Minha profissão não me permite isso, sou um jogador de futebol, né? O time que me contrata eu vou jogar, eu posso até lá no fundo ter mas, né, tenho que ir lá jogar. Mas o Lula transformou a minha imagem do PT, né? Vou insistir de novo, não sou petista, mas o Lula foi uma transformação maravilhosa, né? Sapo barbudo para Lulinha Paz e Amor. Muito bom. René, acabou o nosso tempo, Legal. a conversa foi muito boa, espero que você volte aqui ainda durante esse processo eleitoral para a gente conversar no Band Eleições 2012. Legal, agradeço a oportunidade, podendo, vai lá tomar um café comigo na agência. A gente agradece a toda a equipe e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima semana para você que você merece.